Beleza? Gravamos. Vamos lá então, pessoal. Bom, só um resumo bem rápido do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, então, a gente falou de período socrático, né? Falamos sobre o período socrático, que a gente viu que marcou a mudança temática. Como assim marcou a mudança temática? Antes do período socrático, a gente viu o período pré-socrático, né? Que tinha ali como tema principal, não foi só sobre isso que eles falaram, né? Mas que eles estudaram, que eles pesquisaram, mas que tinha como tema principal a busca pelo o princípio ordenador de todas as coisas, a arqué, né? Então, o período socrático marca essa mudança, né? Passa ali de uma filosofia cosmológica para uma filosofia antropológica, né? De Sócrates, principalmente, né? Inaugurando essa nova fase aí. Nesse período, os filósofos passaram, então, a se dedicar às questões humanas, por isso que é chamado de começa a se preocupar aí com questões antropológicas também. Além das questões humanas, questões éticas e questões políticas. Tudo ligado ao homem, né, de uma maneira ou de outra. E algo que facilitou essa mudança é o fato que a democracia em Atenas, ela estava, como é que eu diria? Ela estava começando, né? Ela estava nascendo. Então, nesse período ali, o cidadão ele começa a ter voz, ele começa a ter a oportunidade de falar, ele começa a exercer ali, então, o seu aspecto cidadão, né? Falando, persuadindo nas assembleias, opinando, né? Então, isso ajudou aí no surgimento dessa mudança, né? Dessa guinada aí para essa filosofia mais antropológica. E é nesse contexto, então, histórico e sociopolítico, vamos colocar assim, que surge os pensamentos de Sócrates, como a gente viu na aula passada, né, e dos sofistas. A gente viu dos sofistas, né, a questão do relativismo, né, eles estavam mais preocupados em ganhar uma discussão através ali do discurso, através da oratória, né, eles não estavam preocupados com a busca da verdade. Falamos dos principais, que Protágoras e Gorgias, né, e falamos também sobre os pensamentos e ideias de Sócrates, que inclusive em alguns momentos a gente percebe nos diálogos de Platão, que tem Sócrates como personagem, né, batendo de frente com as ideias dos sofistas. Falamos sobre a maiêutica, que era uma das técnicas que... na realidade não era uma técnica, mas era como Sócrates chamava a característica de parir ideias, né? Maiêutica quer dizer parto, né? Vem da palavra parto, que a gente viu que a mãe de Sócrates era parteira. Então, Sócrates se apropria desse conceito para dizer que ele era um paridor de ideias, né? Então, através do diálogo ali, que ele usava a ironia também, né? No meio dos seus diálogos, ele tentava tirar ali do seu interlocutor as ideias, né? E, por último, falamos sobre o julgamento de Sócrates, né? Que a gente viu também que impactou muitas pessoas daquele período, principalmente Platão, que com certeza assim, é o maior discípulo de Sócrates, né? E isso, o julgamento e a posterior morte de Sócrates teve muita influência, mexeu muito com Platão, né? E hoje nós vamos falar sobre ele e de um dos seus maiores discípulos, que é Aristóteles. Vamos falar sobre esses dois, ok? Tá, deixa eu voltar aqui. Sobre Platão, deixa eu só liberar aqui para o irmão. Como eu estava falando, Platão ele tem uma importância tão grande na história do pensamento filosófico que o filósofo matemático britânico Alfred North Whitehead ele chegou a afirmar o seguinte, que é exatamente a imagem que eu tinha passado, que eu voltei aqui, ó. Esse camarada careca aí, ó. Olha o que ele chegou a afirmar sobre Platão. O modo mais correto de se caracterizar a tradição filosófica europeia é afirmar que ela consiste em uma série de notas de rodapé referentes a Platão, né? Então esse cara chegou a afirmar, fazer essa afirmação, levando em consideração aí a importância de Platão. Platão foi um dos filósofos do período clássico ali que exerceu e continua exercendo, né, uma grande importância em todos os filósofos que vieram após ele, né, e que continuam surgindo, né? Não tem como você estudar filosofia sem falar de Platão. É um dos primeiros nomes, inclusive, que surge na cabeça, né? E Platão, ó, é reconhecidamente o discípulo mais proeminente de Sócrates, né? Ele viveu ali por volta do ano 427, 324 depois de Cristo. Desculpa, aqui é antes de Cristo, tá? Tem que corrigir esse Dzinho aí, é antes de Cristo. E ele conheceu Sócrates quando ele tinha aproximadamente 20 anos de idade. Então ele era bem jovem, né?
era, inclusive, um dos jovens que a gente falou na aula passada, que seguia Sócrates ali, né? Lembra que Sócrates foi acusado de... Uma das acusações feitas a ele era de perverter a juventude. Platão fazia parte desses jovens ali que, segundo os seus acusadores, né, seguiam Sócrates. Ele era de uma família aristocrática, né, e parecia destinado a levar uma vida política antes de se tornar aluno de Sócrates. Após a morte do seu mestre, que aconteceu no ano 399, ele deixa Atenas e viaja pela Grécia, Egito, sul da Itália e Sicília. Quando ele está perto de completar ali os seus 40 anos, então ele retorna à sua pátria, né, e funda a famosa Academia de Platão, que todos pelo menos já ouviram falar, né? É tida como muitos aí como a primeira universidade, né? O primeiro modelo de universidade. Como está dizendo no slide aí, o local era dedicado ao estudo filosófico, matemático, científico e recebeu o nome de academia em homenagem a Academos. Para quem não sabia disso, ó, Academos foi o cara que doou a Platão o terreno onde a academia se situava. E por conta disso, então, Platão batizou, deu o nome de academia em homenagem a Academos. E sobre as atividades da academia, o Jonas Madureira vai comentar o seguinte: a academia é a primeira instituição permanente de pesquisa e ensino superior do Ocidente. Isto é, o primeiro modelo de universidade, como eu falei anteriormente, né? O objetivo da academia não era simplesmente realizar investigações científicas e filosóficas. Ela pretendia ser também um centro de preparação para uma atuação eficaz na vida comunitária da polis. Tal preparação consistia essencialmente no esforço conjunto de pessoas dedicadas a buscar o conhecimento da verdade. Isso aqui é algo interessante, né? Essa fala do Jonas, está naquele livro que eu indiquei, Filosofia, saiu pela editora Vida Nova. É interessante que, geralmente, as pessoas, a gente falou isso na primeira aula, não vê um propósito prático na filosofia. E o Jonas, nessa fala aí, mostra que Platão via um propósito prático. Não era só a academia dele, não era simplesmente para realizar investigações científicas e filosóficas, ou seja, para ficar lá pesquisando e pensando o dia inteiro, e que aquilo não produzisse nada na prática, né? Como ele coloca na fala dele, ela pretendia também ser um centro de preparação para uma atuação eficaz na vida comunitária, ou seja, a ideia era preparar as pessoas para que elas se tornassem melhores cidadãos, né? E pudessem ali exercer suas profissões, né, de viverem suas vidas de forma que aquilo contribuísse de uma forma ou de outra para o crescimento, né, da polis. E Platão, ele presidiu a academia até o fim da sua vida, né? Ele escreveu nesse percurso aí, quando ele estava como diretor da academia, ele escreveu muitas obras e a grande parte das suas obras tinha a característica de serem em diálogos. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ler Platão, mas você vai encontrar muitos diálogos, né? E nesses diálogos, Sócrates aparece em vários, conversando com uma série de pessoas de Atenas. E como Platão mesmo não aparece nesses diálogos, né, a gente pode concluir então que ele concordava com os pensamentos, né, de seu mentor. Ou seja, é Sócrates o tempo todo conversando. Por exemplo, o famoso mito, eu não gosto nem de usar essa expressão, prefiro alegoria, mas muitos falam mito da caverna, né? Então você acaba tendo que usar o termo que muitos conhecem por mito, né? Mas eu prefiro alegoria da caverna, né? É exatamente Sócrates, a gente vai falar sobre a alegoria da caverna hoje, é exatamente Sócrates conversando com Glaucon, que é irmão de Platão. Então, Platão registrou ali cada momento da conversa. E como eu falei, como o próprio Platão não é citado, ele não cita a si mesmo em nenhum de seus diálogos, é sempre Sócrates ali como o personagem principal, que está conversando sempre com alguém, a gente conclui, então, que ele concordava com os pensamentos ali de Sócrates, né, que era o seu mentor. E sobre as suas obras, são muitas obras, né, mas, de forma geral, elas são divididas da seguinte forma. Eu peguei essa imagem lá do site Isto Não é Filosofia, do Vitor, né, eu já indiquei para vocês aqui, é muito bom. Então, achei legal essa forma que ele dividiu. Vocês vão achar variações, historiadores que vão dividir as obras de Platão de maneira diferente, mas aqui já dá para ter uma ideia. Você vai ter ali os diálogos de Platão, né? Primeiro quadro ali, né? Você vai ter, primeira sequência ali, você vai ter diálogos socráticos, você vai ter Apologia de Sócrates, o Ion, Hípias Menor, Laques, Cármides, Criton, República, livro 1, Hípias Maior, Eutífron e Lises.
Você vai ter depois a chamada fase intermediária, que ele escreveu algumas obras, por exemplo, Protágoras, Gorgias, Menexeno, Eutidemo, O Banquete, Fédon, Menon, a República, inclusive, eu tenho aqui, ó, tem essa edição aqui da editora La Fonte, tá? Você vai ter aí Fédon, Menon e a República, já citei aqui, né? E Fedro. Fase madura. Nessa fase, pessoal, muitos historiadores vão colocar que quando Platão parece que começa a expor mais as suas próprias ideias, né? Nos diálogos socráticos, é muito as ideias de Sócrates, né? Na fase intermediária, como o nome sugere, isso começa a mudar. Na fase madura, já é mais as ideias de Platão, né? Aí você vai ter Crátilo, Titeto, Parmênides, o sofista, o político e Filebo. E a fase final, Timeu, Crítias, as leis e Epinomes, tá? Essas são as obras de Platão. Tá? Então é muita coisa, né? Você tem que ter uma vida inteira para ler, para estar por dentro de todas essas obras, né? Eu tenho algumas aqui impressas, né, em livro físico, e tenho muita coisa no Kindle, né? Inclusive tem eu não lembro de qual editora que é, mas que você consegue comprar todos os diálogos socráticos em um e-book só, né? Então acaba saindo mais barato. Na época eu comprei barato, comprei na promoção, né? E a tradução é bem, bem honesta, é bem legal. Inclusive algumas coisas das aulas aqui eu tirei de lá, ok? E deixa eu só dar uma lida aqui no comentário do Michel. Há quem duvide se Platão de fato desenvolveu o trabalho de Sócrates ou introduziu as ideias dele como se fosse de Sócrates. Tem historiador que fala isso, né? Tem essa crença de que ele usou Sócrates ali só para dar autoridade nos pensamentos dele. Tem historiador que vai falar que não, enfim, é difícil de saber, né? Mas de forma geral, a maioria acredita que ele realmente está registrando as ideias de Sócrates. E por que isso? Exatamente porque você percebe uma mudança nos escritos dele dessa fase dos diálogos socráticos. Aí na fase intermediária ali, nesses escritos que você pega ali naquela coluna, da partir dali você já começa a perceber uma mudança. Não que ele vá se contradizer em alguma coisa que ele escreveu nos diálogos, mas são ideias que muitas vezes estão um pouco diferentes ou são novidades com relação àquilo que ele apresentou nos diálogos socráticos, né? E Sócrates também começa a sair de cena, já não tem mais só o Sócrates ali como personagem, né? Então, isso fica mais claro na fase madura e depois na fase final. Então, por isso que alguns historiadores vão dizer, mas tem gente que fala sobre isso também, que ele só usou Sócrates, o nome de Sócrates, para dar autoridade, né? E Platão, ele se demonstrou, de qualquer forma, né, ser um escritor brilhante. Isso vai ser comprovado pelo fato de ele ter tratado de vários temas, né? Vários temas da reflexão filosófica. Platão falou sobre epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Ele falou sobre política, ele falou sobre ética, ele falou sobre metafísica e falou também sobre linguagem, entre outros assuntos, né? E levando em consideração a grande quantidade de escritos, né, de Platão que nós temos, a gente não vai ter condições de falar sobre tudo. A gente viu aí, né? Falar sobre todas as obras, sobre todos os pensamentos. Então a gente vai analisar os pensamentos, ideias principais, mais marcantes de Platão. E não tem como falar de Platão sem falar da teoria das formas ou teoria das ideias, né? Como está no slide aí, um dos principais pensamentos propostos por Platão é a chamada teoria das formas, também conhecido como teoria das ideias. Dessa teoria, ele irá estabelecer os pressupostos para defender a dualidade da realidade, uma realidade sensível e inteligível, né? A teoria da reminiscência e a imortalidade da alma. Então, a teoria das formas ou das ideias, né, é algo muito importante no pensamento de Platão, porque muita coisa se desdobra daí. Então, por isso que é importante você entender com muita profundidade, porque senão você não consegue entender outras ideias e outros pensamentos que estão ligados à teoria das formas ou das ideias, né? Nesse sentido, ele propôs a ideia da existência de dois mundos diferentes. O mundo inteligível, né, que é o mundo das ideias ou das formas, e o mundo sensível, que é o mundo visível ou aparente. Sendo o mundo inteligível a esfera do verdadeiro conhecimento e o mundo sensível a esfera da opinião, das aparências ou das ilusões. Então, não sei quem já teve contato com
com a doutrina, com a teoria das formas ou das ideias de Platão, mas ele pregava isso, que existia um mundo sensível e um mundo suprassensível, que seria o mundo das ideias, o mundo das formas. O mundo sensível, como o nome já diz, é exatamente esse mundo que a gente pode tocar, sentir, ver, né, ouvir, né, que está ligado aos 5 sentidos do ser humano. E o mundo suprassensível, que é o mundo das ideias. Até naquela pintura que a gente viu logo no comecinho, que a gente tem Platão, que é na Academia de Platão, que tem Platão de um lado e Aristóteles do outro, depois a gente vai voltar nela, eu vou comentar, vocês vão ver que tem a imagem de Platão apontando para cima, né? Aqui, obviamente, Platão não está apontando para o céu, porque a ideia do mundo suprassensível dele não é o céu, o nosso céu, o céu cristão, a ideia de céu que a gente tem. Não é nesse sentido, né? Mas é de algo que está fora do mundo sensível, que está além, por isso que é suprassensível, né? Ou mundo inteligível, né? Como alguns vão colocar. Então você vai ter lá, nessa pintura, Platão apontando para cima, e você vai ter Aristóteles, a gente vai voltar dessa imagem depois, eu vou mostrar para vocês, fazendo assim com a mão, deixa eu botar para a câmera pegar, fazendo assim com a mão. Ó. Então Aristóteles está apontando para cá, porque Aristóteles, a gente vai falar do pensamento dele mais na frente, para ele não tinha esse mundo suprassensível, para ele só existia só essa realidade. Né? Mas então é importante entender essa questão aí da teoria das formas, né, a teoria das ideias, por conta disso, porque muitos dos pensamentos de Platão vão se desdobrar daí. Né? O que acontece? Desde o período pré-socrático, a gente viu isso, é discutido o problema do ser, ou ontologia. Ontologia é exatamente o ser. Ou seja, as coisas na realidade sensível mudam, evoluem. Né? A gente percebe uma evolução no nosso dia a dia de tudo, o tempo todo. Né? A gente observa isso de maneira muito visível o ser humano. A gente nasce, cresce, né? Vira um adulto e uma vida tradicional. Se você não morrer cedo, né? Depois você envelhece e morre. Então a gente está evoluindo, há uma evolução. Né? Isso é algo muito fácil de perceber. E nós conseguimos perceber, então, uma continuidade de algo que nos dá um senso de identidade das coisas. Tá? Então, desde os pré-socráticos, era discutido, era pensado, era pesquisado sobre isso. A ideia dos pré-socráticos de achar o princípio gerador de todas as coisas era exatamente para entender também o movimento. Não era só para achar o arqué, que era o princípio gerador do mundo, do universo, do cosmos, mas era para entender também a transformação das substâncias, a transformação das coisas. Né? E isso existe. Então, essa preocupação com a ontologia do ser, né, sempre existiu, né? E Platão vai se situar nisso aí. Né? E para entender melhor, eu quero dar 2 exemplos. Né? A gente, como eu falei, na última frase do slide diz, nós conseguimos perceber uma continuidade de algo, ou seja, mesmo que alguma coisa mude, nós conseguimos observar a continuidade. Né? Isso dá para nós o senso de identidade. Você percebe que uma coisa evoluiu, mas você consegue perceber uma identidade porque você consegue reconhecer, mesmo tendo uma mudança. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Primeiro exemplo. Imagina que você, após conhecer uma criança, há 10 anos atrás, você encontra com essa criança novamente, com 13 anos. Né? E apesar de tudo nessa criança ter mudado, né, mudou as células, mudou o seu corpo, ela mudou de tamanho, mudou a sua voz, você reconhece aquela criança. Você sabe que ela é aquela criança que você se encontrou há 10 anos atrás. Talvez eu falando aqui, você já pensou em alguém, já pensou em algum parente, algum primo, sobrinho, sei lá, alguma criança que você teve um primeiro contato com ela e conheceu ela há 10 anos atrás, passa 10 anos, você reencontra com ela, ser aquela criança. Né? Então, nós temos essa ideia da mudança, mas tem o princípio da identidade. Outro exemplo, para tentar imaginar ali. Imagine que você muda para uma casa, você chega na sua casa e você tem um quintal lá bonito, você tem uma árvore no seu quintal. Aí imagine que você se separou com essa árvore, ela era apenas uma plantinha. Passa alguns anos, muita coisa mudou, essa árvore já é uma árvore gigante, mas só que você sabe que é a mesma árvore. Ela mudou completamente. Ela era uma plantinha pequenininha, mas ela cresceu, de repente, não sei como você imaginou, mas na sua imaginação você imaginou uma árvore muito grande, cheia de galhos, de frutos, né? Enfim, com uma sombra enorme.
Isso acontece porque nós temos esse senso de continuidade. Nós conseguimos olhar e perceber que é a mesma árvore que você viu há anos atrás, que é a mesma criança, porque tem o senso de continuidade. A gente consegue notar isso. Deixa eu pegar aqui os comentários aqui. O mundo das formas é a metafísica de Platão? Sim, é exatamente isso. Era como Platão entendia a metafísica. Você não está falando? Ué, aqui para mim tá beleza. Melhorou aí? Dá um feedback para nós, melhorou o áudio? E para mim aqui tá tranquilo. Professor, está realmente falhando o que você está falando. Está cortando demais. Será que é a minha internet? Deixa eu fazer um teste aqui para ver como é que está o sinal. Pode ser internet. Parece que voltou agora. Tá beleza agora? Melhorou? Sim, não cortou agora. Beleza, pode ser internet. Então, onde que a gente parou? Me ajudem aí a gente se achar novamente. Eu não sei até onde que vocês pegaram, onde começou a cortar. Continua do último exemplo, professor, por favor. Do exemplo da árvore ou da criança? Da árvore. Da árvore. Então, o exemplo da árvore é bem parecido com o exemplo da criança. Imagina que você chega numa casa, quando você se muda para essa casa, tem um quintal lá bonitão, e tem uma árvore lá pequenininha, uma plantinha. Passa alguns anos, 10, 15 anos, aquela árvore tá gigante. Mas você sabe que aquela árvore é aquela árvore que era uma plantinha quando você mudou. Exatamente, quando você mudou para aquela casa, né? Quando você trocou de endereço, passou a habitar naquela casa. Você sabe, por quê? Porque tem esse senso de continuidade, né? A gente consegue notar isso, a gente consegue perceber, né? Pessoas, por exemplo, que tiveram contato comigo alguns anos atrás, às vezes fica sem ver, por mais que eu mudei pra caramba. Você pegar fotos minhas quando eu era novo, eu era muito mais magro, eu era um molecão, assim, os meus colegas me chamavam de magrinho. Meu nome é Ricardo, me chamavam de Ricardo Magrinho, era meu apelido, de tão magro que eu era. Então hoje eu estou bem mais, né, fortinho, mas as pessoas conseguem perceber. Eu mudei muito, eu tinha cabelo comprido, hoje eu tenho cabelo curto, mas tem muita gente que às vezes, mesmo sem me ver durante alguns anos, quando encontra comigo, percebe. Por quê? A gente tem esse senso de identidade nas coisas, né? E continuando aqui, a gente vai chegar, eu vou concluir, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. No sentido das mudanças, não sei se vocês vão lembrar isso, mas o Parmênides, que era pré-socrático, ele afirmava que o que permanece é o ser. E o que nós vemos são mudanças aparentes e enganosas, ou seja, o ser ele é uno, ele é imóvel, é eterno, é imutável, sendo que o que muda são os sentidos, as coisas sensíveis, né? Então, quando a gente fala da questão das mudanças, Parmênides ele afirmava isso, que o ser, né, é exatamente aquilo que permanece. As mudanças que a gente vê externamente, ele afirmava que eram apenas mudanças aparentes. O que isso tem a ver com o que a gente falou atrás? Por exemplo, no exemplo da criança, as mudanças aparentes que a criança foi crescendo, mesmo assim você reconhece, são apenas aparentes, são mudanças enganosas, porque o ser da criança, aquilo que é a criança propriamente dito, ele é uno, ele é imóvel, ele é eterno e ele é imutável. Isso era o que Parmênides colocava. Porque o que é o ser? É a essência. É aquilo que a pessoa, por exemplo, é. É aquilo, por exemplo, no exemplo da árvore, que a árvore é. Né? Então, Parmênides colocava isso, que as mudanças eram apenas questões aparentes. A gente olhava, percebia, mas era algo mais aparente. O ser, na realidade, não mudava. Heráclito, outro pré-socrático, o que ele vai afirmar? Ele irá defender a mudança como real. Heráclito vai falar, não, a mudança acontece de fato. Ela não é algo aparente. Inclusive, a frase dele que vai sintetizar bem, a gente falou dela na primeira aula, é: ninguém se banha duas vezes no mesmo rio. Vocês devem lembrar dessa frase. Ou seja, quando você entra no rio e sai do rio, e depois você entra novamente, na segunda vez que você entrou, Heráclito ele falava, né? Nem você
é a mesma pessoa, porque você já envelheceu ali alguns segundos, ou dependendo do tempo que você demorou para entrar pela segunda vez no rio, e nem o rio é a mesma coisa, porque as águas estão correndo. Então, aquelas águas que você tem contato na segunda vez, não são as mesmas águas que você teve contato na primeira. Né? Então, defendendo a questão da mudança, Heráclito ele vai usar essa frase, nessa fala dele, exatamente para mostrar que ele acreditava que havia mudança, que a mudança não era algo aparente, algo enganoso, como Parmênides colocou. Né? É exatamente como está no slide. Isso acontece porque tanto a pessoa irá mudar quando tomar o segundo banho, quanto o rio não será o mesmo. E o que vai acontecer, então? Platão ele vai se situar dentro dessa discussão. Então, existe Parmênides falando que o ser ele é uno, imutável, eterno, que ele não muda, e as mudanças que acontecem são externas e apenas aparentes. E você tem Heráclito falando, não, as mudanças acontecem, né, acontecem em si. Aí Platão vai se situar dentro disso aí, nessa discussão, na busca pelo ser. O que é o ser de uma coisa, né? Ele nota que as coisas, na realidade, não são plenas, e sim gradativas. Existe, por exemplo, gradações da cor branca, ou variações da tonalidade da cor azul. Essa imagem que eu coloquei cheia de cores aí é para mostrar. Nós temos aí gradações de várias cores. De rosa, né? No exemplo, no texto ali eu falei vários tipos de branco, você tem várias tonalidades de branco. Né? Nesse sentido, as coisas são e não são ao mesmo tempo, ou seja, elas são porque existem as tonalidades, existe o melhor e o pior, por exemplo, mas nem sempre existem e deixarão de existir. Como assim? Vou explicar para vocês. Por exemplo, quando a gente fala de uma cor, o azul que está na nossa tela aí, existem gradações de azul, você tem vários níveis de azul, mas você tem uma ideia de azul, que seria para Platão a forma, né? A essência, né? Você tem, vamos dizer assim, o aspecto ontológico do azul. Quando eu falo de azul, vocês todos pensaram em azul, você sabe do que eu estou falando. Né? Mas que tonalidade de azul? Que variação de azul? Tá entendendo? Se eu falar outra cor aqui, vai acontecer a mesma coisa. Essa é basicamente a ideia. O que Platão queria era achar exatamente o que era o ser. Porque o azul, por exemplo, ele pode ter as variações, as gradações, mas ele tem um ser, tem aquilo que identifica a cor como azul, né? Ontologicamente falando, dentro do nosso exemplo. É igual voltando ao exemplo da criança. A criança mudou externamente, mudou de tamanho, mudou suas células, mudou o tom da sua voz, talvez mudou até a cor do cabelo, a cor dos olhos, às vezes acontece, mas você reconhece a criança depois de alguns anos porque você tem a essência dela, o ser dela, né, que faz com que você consiga identificar ela, né? Aí aqui na apostilazinha eu coloquei assim, quando pensamos no branco, no bom, no belo, entendemos do que se trata, mesmo existindo gradações na realidade, é como eu falei nos exemplos. Então, quando eu falo para vocês de branco, você já vem na mente a ideia de branco. Quando eu falo de bom, cada um vai pensar que uma ideia de bom, do que é bom. Né? No belo, eu tenho certeza que vocês não vão pensar no cantor lá de pagode, mas vocês vão pensar em alguma coisa referente à beleza. Né? A gente entende do que se trata, a gente sabe do que está sendo falado, mesmo sabendo que existe gradações, ou seja, diferentes tipos de branco, diferentes, de repente, níveis de bondade, diferentes níveis de beleza, né? Mas a gente sabe do que se trata. Ou seja, quando eu falo do branco, você sabe que é o branco mesmo, existindo várias tonalidades de branco. Quando eu falo do bom, você entende porque, mesmo existindo níveis diferentes de bondade, você sabe do que eu estou me referindo. Quando eu falo do belo, mesma coisa, você sabe do que eu estou falando, mesmo existindo níveis diferentes do belo. Isso é a essência, isso é o aspecto ontológico que Platão queria saber. E por que acontece isso? Por que a gente consegue identificar, né, ou pensar no branco, pensar na ideia de belo, de bom, né? Porque nós temos, a gente tem a ideia universal do que é branco, do que é belo, do bom, do justo, mesmo existindo a relatividade das coisas. E esse universal, esse ser verdadeiro das coisas, corresponde à ideia ou forma para Platão. Né? Se eu falar para vocês aqui, vou dar um outro exemplo, que talvez, se alguém não entendeu ainda, vai entender. Se eu falar para vocês caneca, todo mundo já imaginou, já viu na mente a imagem de uma caneca. Talvez alguns imaginaram uma caneca grande, outros imaginaram uma caneca pequena, mas a ideia, a forma de caneca, todo mundo sabe o que é.
Eu não especifiquei qual é o tamanho, de que material que ela é feita, se ela é de metal, se ela é de porcelana, se ela é de vidro, se ela é de plástico, se ela é preta, branca, amarela, azul. Eu não falei, só falei caneca. Mas você sabe o que é, porque você sabe o que é o universal caneca. Vocês têm a ideia do que eu estou falando exatamente pela questão do universal, né? A filosofia de Platão se inicia nesse ponto, como está no slide, de fixar a essência das coisas. Isso é a essência, né? Isso é a questão ontológica que Platão buscava. Essas ideias ou formas se encontram numa realidade suprassensível, na opinião dele, era como ele defendia, né? Ou outro plano, né? E não no mundo físico e nem no intelecto, apesar de serem acessadas por eles. Como assim? Voltando ao exemplo da caneca, Platão acreditava que, eu não estou com nenhuma caneca aqui na mão, mas se você tivesse com uma caneca, vou pegar, eu estou com essa garrafa aqui na mão, a garrafa de água aqui, ó. Isso aqui é uma garrafa de água. Essa garrafa que eu estou pegando, que eu estou segurando aqui, para Platão, é apenas uma cópia imperfeita da garrafa perfeita que existe no mundo das ideias, que é essa forma, que é o que gerou, né, essa garrafa aqui. Ela é apenas uma cópia imperfeita, porque o ser dessa caneca, ela está no mundo das ideias, né? Eu posso destruir essa caneca, eu posso jogar ela fora, queimar, botar fogo, sei lá, quebrar, fazer alguma coisa com ela, acabar com ela, deixar de existir. Mas a caneca do mundo das ideias continua existindo, tanto que eu posso pegar e construir outra. Eu destruí essa, mas eu posso construir a outra, porque a outra não foi destruída. Basicamente, essa era a ideia de Platão, né? Tudo tem vamos dizer assim, uma forma perfeita, uma ideia perfeita no mundo das ideias. E interessante que está no slide ali, isso se encontra numa realidade suprassensível, no outro plano. Não é no mundo espiritual, tá? É um plano suprassensível, não está no intelecto também, não está na nossa mente, apesar de que a gente acessa essa ideia perfeita através do intelecto, através da racionalidade. Basicamente é isso. Não sei se até aqui vocês estão conseguindo... Não é bem uma dimensão paralela, mas é um ambiente suprassensível, né? Tá no mundo das ideias, né? Mas vamos continuar aqui que vocês vão entendendo. Depois, antes de passar para a parte de Aristóteles, a gente abre espaço para as perguntas, né? Tá. Para explicar melhor isso, o que o Platão vai fazer? Ele vai usar a sua teoria da anamnese ou das reminiscências. Por quê? Imagina comigo, até coloquei aqui no PDF, ó. Nessa realidade suprassensível, as ideias ou formas são unas, imutáveis e eternas, ou seja, não passam pelo processo de mudança. Como assim? Vou voltar no exemplo da caneca. Imagina que você tem uma caneca aí de plástico branco. E de tanto você tomar café nela, ela vai se deteriorando com o tempo. E você gosta de vez em quando de esquentar um leite no micro-ondas. O calor também vai alterando as suas propriedades. Ela vai envelhecendo, ela vai ficando meio amarelada, ela vai, sabe, o plástico vai estragando, ela vai se deteriorando até chegar ao ponto que não existe mais aquela caneca, né? Esse é um processo natural de mudança, né? Ao ponto, às vezes, até dessa caneca deixar de existir e você que jogar fora, igual o exemplo que eu dei da garrafa, né? Mas a ideia da caneca não existe. A ideia da caneca, ela tá lá, ela é eterna, ela é una. Aí eu posso pegar, baseado nessa ideia, e construir uma caneca exatamente igual, exatamente igual a essa caneca que se deteriorou com o tempo, tá? Essa é basicamente a ideia. Então você tem lá no mundo suprassensível, no mundo das ideias, a ideia, a forma da caneca perfeita. E aqui eu coloquei no PDF o seguinte: surge uma pergunta para nós. Como nós, seres humanos, que somos finitos, somos limitados, conseguimos ter acesso a essas ideias ou formas universais? Porque a ideia da caneca é uma forma universal. É uma ideia que todas as canecas compartilham, fazem parte dessa ideia universal. Mas você tem a caneca individual também, né? Mas como que nós, seres humanos finitos, conseguimos ter acesso a essas ideias e essas formas universais? Aí entra exatamente o que eu falei anteriormente, a ideia, a teoria da reminiscência, né, ou da encarnação, né? Segundo Platão, o que acontece? Ele explicava que
antes de nós encarnarmos, da gente vir habitar num corpo, a nossa alma, ela contempla as ideias e as formas perfeitas. Então, a gente habitava o mundo das ideias, e nesse mundo das ideias, a gente teve contato com todas as ideias e as formas perfeitas. Quando a alma encarna, ou seja, ela entra num corpo, ela se esquece de tudo, né, do mundo das formas. Né? Nesse processo, ele tem um diálogo lá que ele trata disso, que ele fala, nesse processo que você passa de encarnação, você passa por um processo ali que você esquece, realmente apaga da tua memória tudo que você contemplou no mundo das formas, no mundo das ideias, né? Só que quando nós estamos aqui, nesse corpo, e nós temos contato com as coisas sensíveis, aquelas que são apenas sombras, ou reflexos, ou uma cópia imperfeita do mundo das ideias, nós vamos nos recordando do que nós vimos na outra realidade. Então, Platão usava isso para explicar como nós aprendemos, que é a teoria do conhecimento, ou a epistemologia, né? Tem a ver com a metafísica, que eu acho que foi o Michael que perguntou. Né? Exatamente isso. Ele entendia que as coisas funcionavam dessa forma. Nós habitávamos o mundo das ideias, encarnamos. Quando estávamos lá, tivemos contatos com... A gente sabe tudo, todo mundo sabe tudo para Platão. A gente teve contato com tudo lá. Só que quando a gente encarna, a gente esquece de tudo. E na medida que a gente vai tendo contato com as coisas sensíveis, a gente, no diálogo, no aprendizado, você passa a relembrar, que é reminiscência, né, daquilo que você teve contato lá no mundo das ideias, ou seja, na outra realidade. Né? E essa era a razão do Sócrates, nos seus diálogos, por exemplo, fazer muitas perguntas, né? A questão da maiêutica. Pois o diálogo, o questionamento, nos leva então a relembrar o que nós vimos no mundo das formas. Essa é a ideia, né, por trás aí da teoria da reminiscência de Platão. Aí, para explicar melhor isso, ele vai, então, através de Sócrates, na realidade, como eu falei, é um diálogo de Sócrates com Glaucon. Eu até tenho esse livrinho aqui. Ele está no livro A República, acho que é o livro 7 da República, mas eu tenho ele aqui separado. Ó. Ele vai contar, vou botar para vocês verem aqui, ó, o mito da caverna, um livrinho pequenininho. Essa editora aqui, que é a editora Edipro, eles lançaram vários diálogos de Platão, mas só diálogos específicos. Por exemplo, esse aqui só tem, ele é curtinho, são 70 e poucas páginas, tem só o mito da caverna de Platão, ou alegoria, como eu prefiro, né? É legal, só traz só isso aqui. No livro A República você vai ter outros diálogos e vai ter também esse diálogo de Sócrates com Glaucon, né? Mas nele a gente vai perceber essas ideias, né, de Platão. E é exatamente isso, falei no livro 7, é o livro 7 da República. O que vai acontecer nesse diálogo? Sócrates pede para Glauco imaginar uma caverna, que é essa figura aí, ó. Olha para essa figura enquanto eu estou passando, que fica mais fácil para entender. Ele pede para Glauco imaginar uma caverna onde os prisioneiros vivessem presos a um muro, com as mãos amarradas desde a infância, de forma que só conseguiam olhar para a parede à frente deles. Então, não sei se dá para ver o meu mouse aí, ó. Aqui tem os presos que estão acorrentados na imagem, tá? E eles só veem as sombras que são exibidas na parede de frente para eles. Tem um muro, então eles não sabem o que acontece aqui atrás. Né? Então eles não conseguem entender, perceber, porque eles estão imóveis. Reparem que eles estão acorrentados com seus pés, mas o pescoço também. Então eles não conseguem movimentar a cabeça, eles não conseguem sair do lugar. Né? E atrás desse muro, algumas pessoas se movimentam, elas conversam e passam exibindo objetos. Tem um fogo aqui que ilumina e que gera essas sombras na parede. Então, para essas pessoas que estão acorrentadas, isso aqui, ou as sombras, é a realidade. Para eles, a realidade é exatamente isso. Né? Então, Platão chega para Glauco e fala isso. Quando ele vai explicar, ele fala... Platão não, desculpa, Sócrates, né? Imaginem, né, homens que estão numa caverna, presos, exatamente o que eu acabei de contar para vocês. Né? Imagina isso aí, exatamente o que essa figura está mostrando. Porém, o que acontece? De forma repentina, um desses homens consegue se libertar, que é esse homem que está aqui na saída. Com muita dificuldade, porque ele não estava acostumado a se movimentar, a movimentar o pescoço, a movimentar o corpo. Com muita luta, ele consegue se libertar, andar pela caverna, e ele percebe a existência das pessoas e da chama, né, dessa chama de fogo aqui,
que projetava as sombras que ele, junto com seus amigos, julgava ser a realidade, né? Aí, com muita dificuldade, ele consegue encontrar a saída da caverna, que a gente vê exatamente aqui nessa parte da imagem, e ele fica assustado ao se deparar com o mundo exterior. Além disso, tem os olhos ofuscados pela luz solar. Por quê? Ele viveu na caverna o tempo todo. E por viver na caverna, ele não teve contato direto com a luz solar, né? Todos nós aqui já passamos pela experiência de sair de um ambiente com pouca luminosidade. Quando você sai e você vê o sol, a primeira reação é você não conseguir enxergar. Dá aquele, né, aquele efeito que tudo fica meio escuro. Aí depois, seus olhos começam a acostumar, você consegue abrir o olho e consegue enxergar novamente. Pois exatamente isso aconteceu com esse homem, mas ele ficou a vida inteira dele sem enxergar, né? É isso que Sócrates, né, contra. Então ele fica meio desconfortável ali a princípio, né? Porém, aos poucos ele vai se acostumando com a luz e ele começa então a notar a grandiosidade do mundo, da natureza que existe fora da caverna, porque ele começa a ver a natureza, árvores, flores, enfim, ele começa a perceber um monte de coisa. Ele conclui que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade eram, na realidade, apenas cópias imperfeitas da realidade, né? E após isso, após contar esse mito, né, ou a alegoria da caverna para Glauco, pedir para ele imaginar, Sócrates vai conduzindo ali todo o diálogo, ele questiona Glauco se esse homem, agora liberto, preocupado com a condição de seus amigos, resolvesse voltar para a caverna para alertá-los. Por quê? Porque ele se liberta, ele sai sozinho. Quando ele chega lá fora, ele vê aquele mundo maravilhoso, ele vê sol, de repente, na parte da noite, ele viu a lua, as estrelas, viu o mar, viu plantas, flores, enfim, ele viu tanta coisa maravilhosa que ele fala, cara, tem os meus amigos que estão na caverna, eu tenho que voltar lá para libertar eles, eu não posso deixar eles lá achando que aquelas sombras que são exibidas na parede da caverna são a realidade, né? Então, Sócrates faz essa pergunta para Glauco. Imagina, então, que ele começa a se incomodar com isso e resolve voltar para alertar. Ele pergunta, será que ele não corria o risco de ser ridicularizado? Ou seja, será que os amigos dele, né, não iam zombar dele? Você tá doidão, cara? Que nada, você saiu, fica na sua aí, a realidade é isso aqui. Né? Você tá doidão, que não existe realidade lá fora não, fica na sua aí. Né? Ou até, se ele insistisse, ele não corria o risco de ser morto por tentar libertar seus amigos, julgando eles, né, julgando ser a caverna um mundo real. Ou seja, se o amigo ali insistisse, não, cara, tem um mundo lá fora, vocês têm que conhecer, vocês têm que sair daqui. Aí os caras ficariam impacientes com ele, até matariam ele, né? Sócrates faz essa pergunta para Glauco, e Glauco fala, imaginam que realmente esse tipo de coisa aconteceria. E qual era a intenção de Platão? Ó, a intenção de Platão com essa alegoria é mostrar que existe o quê? Uma hierarquia nos graus de conhecimento, sendo o conhecimento obtido pelos sentidos um grau inferior. Ou seja, Platão ele não negava o conhecimento obtido pelos sentidos, né? Pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, né? Não, ele não negava os 5 sentidos, não negava que realmente dava para você obter conhecimento, só que ele colocava esse conhecimento como um grau inferior, ou seja, similar ao conhecimento dos prisioneiros ao ver apenas as sombras. E o conhecimento obtido de forma racional, que é o conhecimento obtido fora da caverna, um conhecimento superior. Aquele preso que se libertou, ele obteve ali o conhecimento da realidade, que era o conhecimento racional, o conhecimento real, né? Ele viu realmente como que era, como que se dava a realidade, né? E interpretando aqui a caverna, o que a caverna quer mostrar? Qual era realmente o ensino que Platão, através de Sócrates ali, desse diálogo de Sócrates com Glauco, quis mostrar, né? Em primeiro lugar, os prisioneiros, o que eles representam? Eles representam nós mesmos, os homens comuns, né? Aqueles que estão, antes de ter contato com o aprendizado, com o conhecimento, com a verdade, estão aprisionados, estão acostumados a ver só as sombras. O que é a caverna? Representa o nosso corpo com os nossos sentidos, fonte de um conhecimento enganoso, né? Então, tem esse simbolismo também. O que significam as sombras, os ecos? Por que as sombras e os ecos? Lembra que eu falei que as pessoas passavam por trás, exibiam objetos, então aquelas pessoas que estavam escravizadas ali na caverna ouviam a sombra das pessoas, as sombras dos objetos, e ouviam os ecos das vozes das pessoas que estavam passando por trás, né? Então, as sombras e os ecos vão representar as distorções das imagens e os ecos, né? As distorções sonoras, simbolizando assim opiniões erradas e o conhecimento que julgamos ser
verdadeiro, mas que não são, né? Essa, basicamente, é a ideia. Deixa eu ver que tem algumas perguntas aqui, tem alguns comentários. Cara, eu não sei dizer, porque eu não li, eu só li eu li pouca coisa do Gordon, eu li um livro do Gordon Clark tem muitos anos, aí eu não sei exatamente o que ele falou, eu teria que ler o que ele falou para poder saber te falar com mais clareza se tem a ver isso que você colocou aí, né? Ele perguntou, será que podemos fazer um link com a depreciação de Gordon Clark em relação ao empirismo, sendo uma influência platônica, né? Na realidade, Platão, ele acreditava que você conseguia obter o conhecimento através do sentido, mas ele era um conhecimento limitado. Que o conhecimento real e verdadeiro, por exemplo, eu não vou entender realmente o que é essa garrafa só pelo sentido, só tocando, usando ela, tomando água nela. Eu vou ter que buscar a racionalidade para entender o que é. E quando eu busco entender realmente através da racionalidade o que é essa garrafa, não só através dos sentidos, era como se eu estivesse saindo da caverna. Aí eu estou obtendo o conhecimento verdadeiro, o conhecimento real, né? Essa era a ideia, né? O mito da caverna. Isso é muito usado para várias coisas. A gente vai trabalhar mais com isso, a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? Mais na frente, tá? Não sei se todo mundo conseguiu captar, né? Mas é isso. A alegoria da caverna é uma metáfora. Ela é uma... Por isso que eu não gosto da ideia do mito. A gente viu o mito na primeira aula, né? A gente falou sobre mitologia, a ideia do mito era outra, a gente viu. Então, por isso que eu não gosto da ideia do mito, né? Eu prefiro a alegoria, porque a alegoria era exatamente o que Sócrates estava querendo fazer com Glauco, para explicar o que acontecia, né? Então, ele conta essa alegoria para explicar, tá? Sobre... Deixa eu pular aqui. Ah, tá. Tem essa tirinha aí que é legal, ó. O mito da caverna nos dias de hoje, né? Se fosse nos dias de hoje. É uma brincadeira, obviamente, né? Sócrates, imagine várias pessoas presas num grupo de WhatsApp. Se alguma delas conseguisse fugir e trouxesse verdades do mundo exterior, seria tida como mentirosa e coberta de porrada. É uma brincadeira. Eu achei esse meme na internet. É uma grande verdade. Hoje o WhatsApp aí é um grande propagador de conhecimento questionável, né? De conhecimento que não é verdadeiro. Em vários âmbitos, né? Religioso, político, enfim. Aí é muito comum, às vezes, você perguntar para a pessoa, mas onde você viu isso? Fonte? Ah, não, eu recebi isso no WhatsApp. Então, é uma brincadeira por conta disso aí, né? Então, na realidade, o que Platão quis dizer? Ele quis dizer que o conhecimento filosófico, ele nos liberta, ele nos tira da caverna, ele faz a gente ver, enxergar a verdade realmente como ela é. Beleza? Bom, sobre a política, como que Platão, qual era a visão de Platão sobre política? Platão ele não via a democracia com bons olhos. Por quê? A democracia não só foi o que matou o seu mentor, Sócrates, né? E, além disso, foi ela também que levou Atenas à guerra e, consequentemente, à ruína. E teve vários problemas que a democracia da época, né, que não é o mesmo entendimento, o conceito de democracia que nós temos hoje, nos nossos dias, apesar de que nós temos uma influência da Grécia, né, nesse sentido, mas Platão não via com bons olhos, exatamente por isso. Ele, a democracia que matou Sócrates, né? E também que levou Atenas à ruína, né, e à guerra. Então, ele não via com bons olhos. Outra coisa é que ele entendia que só pessoas instruídas sobre valores essenciais, como o bem comum, amizade, virtudes, justiça, só essas pessoas tinham a capacidade para governar. Ou seja, ele não defendia que qualquer pessoa podia ser um líder, um governante. Tinha que ser uma pessoa preparada, uma pessoa que entendesse realmente o que era o bem, o que era a amizade, o que era virtudes, enfim, uma pessoa preparada para esse fim. Ele também defendia que os filósofos, aqueles que saíam da caverna e conheceram a realidade, eram quem deveriam governar. Então ele achava que quem tinha capacidade realmente para exercer o governo da polis eram os filósofos, porque eles tinham saído da caverna, eles tinham conhecimento das coisas, então eles tinham mais capacidade para exercer, né, o governo da polis. E ele sugere, olha que interessante, um plano de educação que deveria ir dos 7 aos 30 anos, né, que todos poderiam participar desse processo, independente da classe social e até, né, do sexo. Isso é bem interessante, né? Então, uma pessoa podia querer ou almejar ser um governante, ser um líder? Podia. Só que ela tinha que passar por um plano de educação que começava aos 7 e ia até os 30.
né? Podia ser tanto homem quanto mulher. Isso era algo bem interessante, inclusive até para a época, né? Ele coloca aí que as mulheres também poderiam participar desse processo. Só depois de findado esse processo de aprendizado, a pessoa estaria apta ali, ela seria um filósofo formado e estaria apto para exercer o governo da polis. Ok? Sobre a questão da alma, antes de a gente falar dessa imagem aí, Platão ele tinha uma visão da alma dualista. Na verdade, desculpa, ele tinha uma visão do homem dualista. Da alma ele tinha uma visão tripartida, né, que eu vou explicar para vocês. Mas ele tinha uma visão dualista do homem. Ele entendia que o homem era corpo e alma. Então, qual era a composição do homem para Platão? Corpo e alma. A alma, que era livre no mundo das ideias, como a gente viu, hoje ela é prisioneira desse corpo, né, se esquecendo de tudo que contemplou no mundo anteriormente, como a gente falou até aqui. Então, alma e corpo. A alma se juntava ao corpo, né, e ela vinha do mundo das ideias, como a gente já falou. Aí sim, a alma, na opinião, na visão de Platão, ela era composta por 3 partes, como está no slide aí. Uma parte chamada racional, que era responsável pelo uso da razão, é a parte que dirige, que ordena, a parte racional, literalmente. A parte irracional, que é responsável pelos impulsos e pelos afetos, né? E a parte concupiscente, que é a parte responsável pelas necessidades básicas, como desejos carnais de sobrevivência e reprodução. Para contemplar o mundo das ideias, era necessário se livrar das emoções e desejos carnais. Então, Platão via a alma de forma tripartite, né? Ele dividia a alma em 3 partes. E ele vai pegar essa mesma ideia tripartite da alma aí e vai aplicar para a questão da polis, para a administração da polis. Ele entendia que, para que a polis, né, fosse bem organizada, seus habitantes deveriam ser divididos de acordo com suas virtudes, também em 3 grupos. Aí o que ele vai defender? Que a polis deveria ser dividida em agricultores e comerciantes e artesãos, ou seja, aqueles que têm a responsabilidade da subsistência, em guerreiros, que é aqueles que têm a responsabilidade de defender os cidadãos, e os filósofos, que é aqueles que têm a responsabilidade de governar. Então, ele entendia que se a polis fosse dividida dessa forma, as coisas dariam certo, tudo iria bem, né? Se fosse cada um no seu lugar, cada um ali cumprindo a sua função e, obviamente, tendo os filósofos ali que passaram por todo aquele treinamento dos 7 aos 30 anos, né, que tiveram ali um preparo, teriam a capacidade de, no caso de governar. Basicamente, é isso, né? Na apostila que vocês vão ter contato lá no AVA, vai estar assim: dessa forma, ao colocar em prática suas virtudes, cada cidadão não só desempenha um papel na sociedade, como contribui para o seu bom funcionamento. É interessante que nesse sistema dele, todo mundo tinha o que fazer na polis, todo mundo trabalhava, tinha uma função e contribuía, né, de certa forma, para o funcionamento aí da polis, ok? Bom, vamos dar seguimento aqui, no final a gente abre para perguntas. Se você tiver alguma pergunta sobre isso aqui, deixa anotadinho aí, que depois a gente fala, tá? Vamos para a gente ganhar tempo, já é 9h05, né? Vou tentar ser mais sucinto aqui em Aristóteles. Bom, Aristóteles, nascido em Estagira, colônia de origem jônica no norte da Grécia, em 384 a.C., Aristóteles faleceu em 322 a.C. Seu pai, Nicômaco, foi médico do rei Amintas e, por conta disso, contou com circunstâncias favoráveis aos seus estudos. Com 17 anos, foi para a Academia de Platão, em Atenas, onde permaneceu por 20 anos, inicialmente como aluno, se tornando professor mais tarde, né? É, sem sombra de dúvida, o maior discípulo de Platão, o maior aluno, né, de Platão. Aí nessa imagem a gente vê de forma muito clara aí a ideia, né? Aristóteles com a mão acima, o pintor Rafael, né? Quando ele pintou exatamente tentando mostrar, aquela pintura ela é muito, muito emblemática, tem vários significados ali, tem até vídeos no YouTube que explicam, né, a pintura da Academia de Platão, depois vocês pesquisem. Mas não só explica a ideia principal de Platão, quando ele a questão do mundo das ideias, das formas, quando ele aponta para cima, mas a mão, né, apontando para baixo, assim, não, a realidade é aqui, que era algo que Aristóteles defendia, né? E Aristóteles foi, assim, um grande filósofo, um grande pensador. Dante Alighieri afirmou que ele foi o mestre dos mestres. São Tomás de Aquino, grande São Tomás de Aquino, aí, grande teólogo do período escolástico, né? Ele defendia Aristóteles como o filósofo. Né? Na realidade, ele se referia a Aristóteles como o filósofo, né? Inclusive,
muitos vão acusar São Tomás de Aquino de cristianizar Aristóteles, né? Outros vão acusar Agostinho de cristianizar Platão. Isso é interessante. E por conta da sua fama, em 333 ele foi convidado pelo rei Filipe II da Macedônia para ser tutor de seu filho Alexandre, que posteriormente ficaria conhecido como Alexandre o Grande. Porém, o que acontece? Ele ficou apenas 2 anos nessa função por conta do assassinato do rei. Aí, após isso, ele retorna para Atenas, funda uma escola, o Liceu, que seria, entre aspas, né, o rival da Academia de Platão. Foi assim batizada por ser perto do templo de Apolo Lício, né? Aristóteles tinha o costume de passear enquanto ensinava. Por conta disso, sua escola também ficou conhecida como peripatética, né? Peripatética é uma expressão grega para ambulante ou itinerante. Então, ele costumava, quando estava ensinando, dando suas aulas, andar, caminhar, né? Ali dentro da academia, né? Por volta ali, ensinando. Então, ficou conhecido como... Ele e seus alunos, né, ficaram conhecidos como os peripatéticos. E ele ficou à frente do Liceu por 13 anos. Após a morte de Alexandre, o partido antimacedônico o obriga a se retirar de Atenas para Calcídia, onde ele se muda, né, e vem a falecer. E além dos cursos que ministrava para os seus alunos, dava também aulas públicas para o povo em geral. Foi um prolífico escritor, então, ou seja, escreveu muito, né? Muitas obras, e a maior parte delas sobreviveu em forma de tratados, né, ou anotações das aulas, onde ele aborda praticamente todos os saberes. Ele vai falar de lógica, metafísica, ética, política, retórica, poesia, análise literária, meteorologia, astronomia, biologia, zoologia, física e psicologia. Então, Aristóteles falou de muitos assuntos, escreveu sobre muitos assuntos. Tem até algumas curiosidades, que, por exemplo, o livro dele, chamado Física, é um livro de física sem nenhum cálculo matemático. É um livro, é um tratado sobre física, né? Obviamente, muita coisa hoje está ultrapassado, né? Mas ainda tem muita coisa ali tem valor, e é um tratado sobre física sem nenhuma fórmula matemática. E escreveu, como eu falei, muitas coisas, né? Tem muitos livros, né? Mas principais dele aqui eu citaria Retórica, Ética, a Nicômaco, Ética, a Eudemo, Órgano, que é um conjunto de tratados da lógica, que fala sobre lógica, Física, que eu já citei, Política, que eu até tenho aqui, ó. Tenho aqui formato impresso também, da mesma editora, editora La Fonte. Eu tenho outras obras dele também, tem muita coisa no Kindle, né? E Metafísica, né? E uma coisa interessante, quem classificou, quem organizou as obras de Aristóteles foi um discípulo dele chamado Andrônico de Rhodes. Era um filósofo também, do século I. E uma curiosidade sobre o título metafísica, que é usado por nós até hoje, quando você vai estudar filosofia, é um dos temas que você estuda, né? É que Andrônico, na realidade, é que deu esse nome. Esse nome não foi dado por Aristóteles. E é até engraçado o porquê Andrônico deu esse nome. O que acontece? Andrônico começou a organizar os escritos de Aristóteles, e alguns tinham um conteúdo bem específico, e até alguns já vinham até com nome. Mas os conteúdos que tratavam do aspecto suprassensível, né, que hoje a gente entende como metafísica, eles ficavam exatamente depois do livro chamado Física, depois da obra Física, né? Aí, por isso, ele teve a ideia, então, de dar o nome de metafísica, mas não era especificamente pelo conteúdo que aquelas obras, que aqueles escritos tratavam, mas sim porque, na ordem lá da biblioteca dele, esses escritos estavam logo depois do livro Física. Ele falou assim, como é que eu vou dar o nome disso aqui? Bom, como está depois da física, então vou colocar metafísica. Que meta quer dizer após, né? Tem essa ideia aí, além, né? E tem tudo a ver com o conteúdo, e acabou, então, todos os autores se apropriando desse termo, e metafísica significa aquilo que trata daquilo que está além do sensível, além do mundo material sensível, né? E uma das principais características de Aristóteles é que ele era um pensador muito sistemático, ele era muito organizado. Por conta disso, por exemplo, ele dividiu os saberes, né, o que ele chamava de ciências, da seguinte forma. Ele dividiu em ciências produtivas, que visam a produção de coisas úteis ao ser humano, sapatos, roupas, vasos, etc. Ciências práticas, que visam o saber para uma ação ou com a finalidade moral, ética, política e econômica. E ciências teoréticas, né, que visam o saber contemplativo da realidade, das coisas que existem, independentes do homem,
né? Que aí entra a metafísica, a física, a matemática e a psicologia. Então, ele gostava dessas sistematizações, de organizar as coisas dessa forma, né? Principais contribuições dele. Ele contribuiu imensamente para várias áreas do saber, tanto com os seus pensamentos quanto com sua classificação sistemática. Como não temos tempo e espaço para detalhar todas as suas contribuições, veremos as principais. Em primeiro lugar, na questão da lógica. Aristóteles contribuiu muito para a questão da lógica. Ele é considerado o pai da lógica, aperfeiçoando regras universais de raciocínio que auxiliam muito na busca do conhecimento. Um de seus exemplos mais clássicos é chamado de silogismo, que faz uso da inferência dedutiva, que de forma simplificada pode ser colocada da seguinte forma: quando duas premissas forem verdadeiras, se chega a uma conclusão. Então, você tem uma premissa maior, exemplo, né? Todos os homens são mortais. A premissa menor, Sócrates é homem. Qual a conclusão que você chega? Portanto, Sócrates é mortal. É algo bem lógico, né? Bem simples, né? Pensa comigo. Se eu falo que todos os homens são mortais e logo depois eu falo que Sócrates é homem, então eu já chego à conclusão, por inferência, né? Por indução, que Sócrates é mortal, porque se ele é homem e todos os homens são mortais, então obviamente ele é mortal. Tá? Isso é chamado de silogismo e é algo que Aristóteles trabalhou muito a questão do silogismo em várias de suas obras. Outra contribuição dele foi na política. Em uma de suas obras mais famosas, a Política, encontramos sua célebre frase: o homem é um animal político, que transmite sua visão de que o homem é um sujeito social e que, por natureza, precisa pertencer a uma coletividade, precisa se relacionar com os seus semelhantes. Então ele teve essa ideia, né, bem interessante sobre política. O homem tem que se relacionar, né? O homem é um animal político nesse sentido. Ele tem essa necessidade inerente, né? Em outra obra sua, intitulada Ética a Nicômaco, ele vai escrever uma frase famosa, com certeza você já ouviu: uma andorinha não faz verão. Você deve ter escutado isso até em música. Essa frase é de Aristóteles, da sua obra Ética a Nicômaco. Ou seja, a ideia que ele quis passar aqui, da mesma forma que as andorinhas voam juntas na época do calor, o indivíduo não deve ser entendido e julgado de forma isolada. Né? Ainda sobre política, para Platão, o governo ideal é o governo dos filósofos reis, como a gente viu, né? Já Aristóteles afirma que os filósofos atuam melhor como conselheiros, e para ele não existe governo ideal. E o que seria menos ruim seria uma combinação de monarquia, oligarquia e democracia. Ou seja, diferente de seu mentor, né? Ele achava que os filósofos atuariam melhor apenas como conselheiros, que inclusive foi o que ele, durante um tempo, fez com Alexandre, né? Mas não como propriamente o governante, né? Conselheiro, aconselhando ali o rei, o governante, quem estivesse no cargo de liderança. E, na opinião dele, não tinha um modelo de governo ideal. Para ele, o menos ruim, olha só, não era o que era o ideal, mas o menos ruim, o que talvez traria menos problemas, seria uma combinação de monarquia, oligarquia e democracia. É algo que ele vai explicar, tem que ler a obra dele, a política, para poder entender o que ele fala, né, de maneira mais aprofundada. Ele vai ter uma contribuição também na ética. Ele foi o primeiro a tratar da ética como uma área do conhecimento. É interessante isso. Para ele, a ética, do grego ethos, que quer dizer costume, hábito ou caráter, tem íntima relação com a ideia de virtude, areté, e da felicidade, né, que é a eudaimonia, né? Então, também ele teve uma contribuição muito grande na questão da ética. Nesse sentido, ainda falando da ética, a felicidade é a finalidade da vida humana, mas não deve ser relacionada com prazer, posse de bens ou reconhecimento, e sim prática de uma vida virtuosa. O ser humano, que é dotado de razão e capacidade de fazer escolha, deve usar a primeira razão de forma que as segundas escolhas as orientem para o bem. Olha que interessante, né? Interessante isso aí que ele fala. O ser humano é dotado de razão e capacidade de fazer escolha. Deve usar a primeira razão de forma que as segundas escolhas as orientem para o bem. Então ele teve uma preocupação interessante com relação à questão da ética também. Também teve uma importante contribuição na sistematização. A gente sabe que Platão se preocupou com vários campos do conhecimento. A gente falou disso, né? Ética, política, epistemologia, metafísica. Só que Platão ele não deu nome a nenhuma dessas disciplinas, né? Esses nomes vieram depois. Quem começa, na realidade, a sistematizar, a organizar,
dos estudos filosóficos é Aristóteles. Então, ele também teve uma importância nesse sentido. E ele fez várias críticas a Platão. Mas antes de entrar aqui nas críticas, ó, isso aqui é a pintura do Rafael, que está lá na abertura, eu coloquei aqui para vocês, está uma qualidade boa. Depois pesquisem, gastem um tempinho no YouTube, bota lá o significado da pintura de Academia de Platão. Você vê que é Platão aqui no centro, ó, apontando para cima, Aristóteles aqui apontando para baixo. Tudo aqui tem um significado, tá? Cores, aqui tem outros filósofos, mas eu não vou gastar tempo não. Essa pintura aqui é uma pintura do famoso pintor Rafael Sanzio, é uma pintura de 1510, tá? Mas vamos dar sequência aqui. Como eu falei, ele fez algumas críticas a Platão, mesmo tendo sido seu principal aluno, né, ele tinha críticas a alguns pensamentos. Ó, um de seus principais críticos ele foi, né, principalmente na doutrina dualista platônica do mundo sensível versus mundo inteligível, representado pela teoria das ideias. Ele não concordava com isso. Ele não achava que a essência de uma coisa, o ser de uma coisa, estava no mundo suprassensível, um mundo que só através do intelecto você conseguia ter contato. Ele não cria dessa forma. O Jonas Madureira, inclusive, vai comentar o seguinte sobre isso. Na ótica aristotélica, Platão errou ao considerar o mundo das coisas sensíveis como se fosse um engodo, uma ilusão, um mundo aparente. Ora, de acordo com Aristóteles, o mundo das coisas sensíveis é o único mundo real. Portanto, não podemos afirmar que ele é uma sombra da verdade, pois o mundo sensível é o único mundo que existe. Aristóteles também não concordava com a noção platônica de que a verdade está apenas no mundo inteligível. A verdade, segundo Aristóteles, está nas próprias coisas, e a tarefa da filosofia consiste em conhecê-la tal como ela é. Entretanto, para conhecê-la, é preciso partir das sensações. É certo que a verdade torna-se conhecida pelo pensamento, que capta a realidade das coisas, isto é, a essência que faz as coisas serem o que elas são. Porém, a busca intelectual pela verdade não deve nos levar para longe do mundo que vivemos, pois a verdade que buscamos está justamente em nosso mundo. Então, é uma grande diferença aí na forma de Platão. Não tem esse negócio na opinião de Aristóteles, não tem esse negócio de mundo sensível e mundo inteligível. Existe essa realidade que a gente vive aqui, né? E a gente tem que, através dela, né, o papel da filosofia é exatamente buscar a verdade através, né, dos sentidos, né, através das sensações. É partindo das sensações que a gente conhece a realidade, que a gente conhece as coisas, né? Só que eles concordavam que era o espanto, que em grego é automatzen, né, o ponto inicial da filosofia. Ou seja, o que leva o filósofo a filosofar ou a querer saber a verdade? É o espanto, que é o automatzen. Eles concordavam nesse sentido. Só que, diferente de Platão, que acreditava que o conhecimento se dava pelas reminiscências, como a gente viu, pelas lembranças, né, Aristóteles dirá que são as sensações que nos despertam para ele. Ou seja, quando eu tenho um contato através dos sentidos é que eu começo a ser despertado para o conhecimento. Para Platão, as ideias são inatas, ou seja, você já nasce com as ideias, você só não lembra. Ao vermos as coisas na natureza, relembramos aquilo que tivemos contato no mundo das ideias. Reminiscência. Para Platão, existem dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, sendo das ideias a fonte da verdade e o sensível a fonte do engano. Para Platão, pelo diálogo, pela dialética, né, é possível chegar no mundo das ideias. Por isso ele é associado ao dualismo. Só que o que vai acontecer? Aristóteles, para ele, não existe esse mundo das ideias. Para Aristóteles não existe dualismo, né? Para Aristóteles, quando vejo várias pessoas diferentes, as reconheço como pessoas. Não porque existe a forma perfeita no mundo das ideias, e sim porque eu abstraio as diferenças dessas pessoas e percebo que elas têm uma matéria em comum, que é a teoria da matéria e forma, né? Então, quando eu olho várias pessoas juntas, Aristóteles, né, iria explicar, eu consigo perceber que são pessoas diferentes, não porque tem um modelo diferente, uma forma de pessoa, uma ideia perfeita ou forma de pessoa no mundo no mundo suprassensível, mas porque eu abstraio, né, e assim eu consigo perceber as características, as diferenças de cada uma delas, né? Eu percebo que elas têm uma matéria em comum, né? E é exatamente isso vai ser denominado a teoria da matéria e forma de Aristóteles. Para Aristóteles, conseguimos atingir o conhecimento desenvolvendo nossos sentidos: olfato, tato,
paladar, visão e audição, né? Já que é através deles que temos condições de ordenar e direcionar nosso pensamento sobre o objeto, passando assim a ter conhecimento deles, né? Dele. Então, isso é importante, tem essa diferença grande aí, até coloquei a imagem do lado aí para a gente perceber isso. Para Aristóteles era muito importante, era assim que a gente obtém, né, o conhecimento. Dessa forma, o que seria inato são as ideias, mas não são as ideias, desculpa, mas a capacidade que nós, seres humanos, temos de raciocinar, de meditar, de fazer elucubrações e refletir sobre a matéria através dos sentidos, que nos leva a desenvolver uma ideia ou conceito sobre o objeto. Então é interessante, é uma diferença bem grande aqui de Platão. Platão achava que as ideias eram inatas, estava com você, só precisava relembrar delas. Aristóteles fala, não, o que é inato em nós é exatamente a capacidade que nós temos de raciocinar, de meditar, de pensar, de refletir, de olhar um objeto e raciocinar sobre ele, né, de fazer elucubrações, de fazer cálculos, de tentar entender aquele objeto. Isso sim é inato, mas as ideias vêm na medida que eu vou estudar aquele objeto, que eu vou tentar entender ele, tentar entender a essência dele. A isso nos leva, então, à teoria das 4 causas. Mas antes de refletir sobre ela, já falar da teoria das 4 causas, vamos ver antes uma frase do Jonas também, mais uma vez. Hoje eu estou citando bastante o Jonas, no livrinho dele de filosofia. Para mostrar que não é necessário conceber uma doutrina da reminiscência, nem mesmo a separação do mundo inteligível e o mundo sensível, Aristóteles dedicou-se a analisar minuciosamente as coisas a partir das suas causas primeiras. As causas primeiras são as razões que nos dizem o que é, como é e por que é, né, e para que é uma coisa, né? E essas 4 causas, né, de Aristóteles, que a gente vai tratar agora, que a gente vai ver, elas são diferentes, mas vocês vão perceber uma coisa, elas se complementam, ok? Então, para Aristóteles, você tinha tudo, né? Tem uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. O que é a causa material? Como está ali no slide, é fácil de entender, é do que uma coisa é feita. Aí até eu dei o exemplo ali de uma casa. O que uma casa é feita? Ela é feita de tijolos, né? Então a causa material dela é tijolos, ok? Causa formal explica aquilo que lhe dá a forma, ou seja, novamente usando o exemplo da casa, qual é a forma da casa? É a forma de uma casa, né? Uma casa ela tem uma forma específica, que quando você reconhece, você não olha para uma casa e pensa, isso é uma igreja. Você não olha para uma casa e pensa, isso é um galpão. Você não olha para uma casa e pensa, isso é uma loja. Não, quando você olha para uma casa, você vê que ela tem uma forma de casa. Por mais que essa forma possa variar, mas ela tem uma forma ali essencial, né, que você consegue identificar. É chamado de causa, então, formal. Causa eficiente explica a causa primeira que deu origem ao ser ou objeto, ou seja, aquilo que foi responsável pela criação. No exemplo da casa, a construção. O que gerou a casa? O que foi a causa eficiente daquela casa? A construção. Sem a construção, aquela casa não seria construída, não seria levantada, né? Ela não viria a existir. E a causa final, que já sugere até o que no próprio termo já sugere aí, explica o propósito final de uma coisa, né? Continuando o exemplo da casa, uma casa, ela tem como causa final a moradia. Ninguém constrói uma casa, pelo menos de forma racional, você não constrói uma casa para ela ficar vazia, por exemplo. Você constrói exatamente para servir de moradia para alguém. Você não constrói uma casa para, por exemplo, usar ela, por mais que você possa usar para uma outra aplicação, mas quando você fala, vou construir uma casa, a ideia final, a causa final ali, é que ela sirva de moradia para alguém, né? Para alguma pessoa morar, né? E o que vai acontecer? Peraí, deixa eu voltar aqui. Tem outro pensamento de Aristóteles, que é a teoria, tem a ver com o que a gente falou até agora, né? Mas ele vai desenvolver uma teoria chamada matéria, forma, ato, potência e acidente. Para Aristóteles, todas as coisas são matéria e forma, tudo. E faz muito, muito, muito sentido isso que ele está falando. Tudo que a gente vê, todas as coisas que existem, elas são compostas de matéria e forma. É uma matéria, alguma substância, né, que tem uma forma. Usando o exemplo da garrafa novamente aqui, essa garrafa ela é feita essa parte aqui de inox, tem uma tampa de plástico aqui, que tem uma travinha de borracha para poder ficar preso, e embaixo tem uma basezinha de uma espécie de feltro, sei lá o que é esse material aqui, para poder não molhar a mesa, né?
e tem uma forma, tem esse formato aqui, né? Uma garrafinha bem moderna, tal. Tudo é assim, tudo tem uma matéria, ou algo que foi usado, a substância que foi usada para fabricar aquele objeto, e tem uma forma, né? Nós mesmos, seres humanos, nós temos uma matéria. A grosso modo, a gente é formado de quê? Carne e osso. Temos um formato de corpo humano. Quando a gente olha para um ser humano, a gente consegue reconhecer, né? E essas coisas, todas elas podem mudar de forma, permanecendo a mesma matéria. Por exemplo, nós podemos mudar o nosso formato, emagrecer, engordar, envelhecer, mas a matéria continua a mesma coisa. Quando o ser humano engorda, ele aumenta a massa dele, mas ele não muda de matéria. Quando ele emagrece, mesma coisa. Quando ele envelhece, a mesma coisa. Então, o movimento de mudança é constituído de, que ele vai chamar de ato e potência, sendo o ato aquilo que as coisas são e a potência aquilo que as coisas podem vir a ser. Como assim? Por exemplo, eu, em ato, tenho 42 anos, mas em potência eu sou um homem velho. Parece estranho ouvir isso, mas veja bem, eu hoje tenho 43 anos, né? Mas eu já sou, em potência, um homem velho. Ou seja, se eu não morrer, se Deus não me levar antes, eu vou chegar a uma idade que eu vou ser um idoso, né? Então, potência é aquilo que alguma coisa pode vir a ser. Por exemplo, se a gente pensar numa madeira, quando ela está lá na árvore ainda, quando ela não foi tirada da árvore, ela em ato, ela é uma árvore. Mas em potência, ela pode virar diversas coisas. O que você faz com madeira? Uma porta, uma mesa, né? Um instrumento musical, uma guitarra, um violão, tudo é feito de madeira. Então, em ato, a madeira, quando está lá na árvore, em ato, ela é uma árvore. Mas em potência, ela pode ser um monte de coisa, né? Então, ele dividia as coisas, essa questão do movimento, em ato, em potência. Sendo assim, com o intuito de entender a realidade, Aristóteles desenvolveu, a gente vai ver agora, os seguintes conceitos em sua metafísica. Espera aí que eu acho que eu pulei aqui. Aqui, ó, achei. Tá, porque eu pulei aqui na página. Mas beleza, depois a gente volta lá. Vamos lá. A matéria é aquilo do que o ser é feito. A forma é o que identifica e individualiza, tornando o que ele é. A potência é a capacidade ou a possibilidade que a matéria possui de mudar, né? O ato é a forma que ele é no agora, e o acidente são as características não essenciais do ser, do que o ser for mudado, não altera, que se o ser for mudado, desculpa, não altera o que é o ser. Exemplo, grande, pequeno, amarelo, azul, leve, pesado, etc. Né? Então a matéria a gente já viu, é aquilo do que o ser é feito. A forma é a forma que ele assume, né? Que você consegue olhar, identificar, individualizar. A potência é aquilo que ele pode vir a ser, né? Eu tenho aqui do meu lado, aqui, por exemplo, uma porta. De que ela é feita? De madeira. A forma dela é uma forma de porta, né? Ela, em ato, ela é uma porta de madeira, mas em potência eu posso tirar essa porta, cortar ela e fazer uma cadeira. Ou eu posso queimar, ela pode virar carvão, né? Ou seja, a potência é aquilo que ela pode vir a ser. E o acidente, para Aristóteles, vão ser as características não essenciais do ser, né? Que se for mudado, não altera o que ele é exatamente, né? Pode ser grande, pequeno, amarelo, azul, leve. Por exemplo, a porta, ela pode ser uma porta pequena, pode ser uma porta grande, pode ser uma porta pesada, uma porta leve, pode ser uma porta preta, uma porta branca, uma porta azul, mas não mudou o que ela é, né? Isso aí ele vai chamar de acidente. Aí aqui tem alguns exemplos, depois eu vou voltar na questão do motor lá que eu acabei pulando, mas não tem problema não. Exemplos aqui dentro disso que a gente falou, ó. Uma semente, ela já é uma semente em ato, mas em potência ela pode se tornar uma grande árvore, né? Então uma semente, ela é uma semente em ato, é o que ela é naquele momento. Mas em potência ela pode se tornar uma grande árvore. Assim, uma árvore já é uma árvore em ato, mas em potência ela pode vir a ser variadas coisas, como uma mesa redonda, uma porta grande, um lápis preto, uma casa bonita, né? Perceba que a matéria não mudou, apesar da forma ter mudado. Outro exemplo ali, ó, uma pepita de ouro. É um ato, em ato é uma pepita de ouro, mas se for derretida e manipulada,
tem a potência de se tornar um brinco de ouro, né, em ato, e se for derretido novamente, tem a potência de se tornar um belo anel, e por aí vai. Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta aqui. Sim, os adjetivos têm a ver com os predicados, né, as qualidades, né, que um objeto tem, né? É exatamente isso. Deixa eu só ver se... Voltar aqui. Tá, deixa eu só voltar aqui, que eu acabei pulando aqui. Desculpa, vou voltar aqui no motor imóvel. Então, esse conceito de motor imóvel para ele, porque ele vai também desenvolver isso. Apesar dele achar que as coisas tudo tinha uma causa, né? Ele vai entender que existia algo que gerava todas as coisas, que ele vai chamar de motor imóvel ou Deus. Então, vamos ver aí, ó. O conceito de motor imóvel ou Deus de Aristóteles pretende demonstrar de forma racional a existência de um princípio supremo na natureza que movimenta todas as coisas. Ele aparece no livro 12 da Metafísica como a causa não causada, ou seja, um primeiro motor ou um primeiro causador de tudo, que não foi impulsionado por nada e nem por ninguém. Como esse motor não está submetido às leis do movimento, a qual todas as coisas estão, ele é eterno, e imutável e imaterial. Olha o que Aristóteles diz. Com efeito, o princípio e o primeiro dos seres é imóvel, tanto em si mesmo quanto acidentalmente, mas produz o movimento primeiro, eterno e único. E posto que todo movimento é necessariamente movido por algo, o primeiro motor é necessariamente imóvel em si, e o movimento eterno tem de ser produzido por algo eterno, e o movimento único por algo uno. Né? Aí o que acontece? Tomás de Aquino vai pegar essa ideia e vai trabalhar em cima disso. Lá na sua Suma Teológica, não sei quem aqui já ouviu falar, ele vai relacionar o motor imóvel de Aristóteles à criação divina. E ele vai apresentar, a gente vai falar disso quando for falar de Tomás de Aquino, as 5 vias que provam a existência de Deus. Então ele vai pegar essa ideia do motor imóvel ou Deus de Aristóteles. Aliás, esse conceito irá inspirar não apenas Tomás de Aquino, mas vários filósofos do período escolástico. A gente vai ver Guilherme de Ockham sendo influenciado por esse conceito, Anselmo de Cantuária, né, todos eles se baseando aí em Aristóteles. Eles vão afirmar que Deus, o Deus judaico-cristão, é o primeiro motor e o criador do mundo. Né? Só que o que acontece? Diferente de Aristóteles, que Aristóteles, a ideia desse primeiro motor ou Deus não é a mesma ideia do Deus judaico-cristão. Porque para ele esse primeiro motor não é o criador da matéria, mas para ele era apenas o princípio que gerava, que movimentava as outras matérias, que deu início ao movimento. Né? Mas esses filósofos escolásticos vão pegar essa ideia emprestada e vão dizer que Deus, o Deus da Bíblia, é esse Deus de Aristóteles. Nessa época não tinha essa ideia, né, de agnosticismo. Para ele era uma ideia de um Deus, de um ser superior, mas não é a mesma ideia do cristianismo, né? Não é a mesma ideia do cristianismo, mas era vamos dizer assim, a causa não causada, que era a causa de tudo. Todo o movimento de tudo que acontece vinha dessa causa, desse motor imóvel, né? Como ele coloca aí, com efeito, o princípio e o primeiro dos seres, ou seja, o princípio e o primeiro dos seres é imóvel, ou seja, tanto em si mesmo quanto acidentalmente. Mas produz o movimento primeiro, eterno e único. Então, dele parte todos os movimentos. Né? E posto que todo movimento é necessariamente movido por algo, ou seja, tudo tem alguma causa, começa de alguma coisa, o primeiro motor é necessariamente imóvel em si. E o movimento eterno tem de ser produzido por algo eterno, e o movimento único por algo único. Tá? E por que ele coloca que o primeiro motor é necessariamente imóvel em si? Porque senão você vai fazer uma volta sempre para achar a causa primária de uma coisa até o infinito, não vai ter fim. Então tem que parar em alguma coisa. Para os gregos isso é importante. Então Aristóteles chega a essa ideia, essa concepção aí do motor imóvel, né, ou Deus. Isso foi muito importante, principalmente no período escolástico ali. Muita coisa, a galera bebeu muito nessa fonte aí e vai dizer que esse Deus, o motor imóvel de Aristóteles, é o Deus, é o nosso Deus, né, o Deus da Bíblia, o Deus judaico-cristão. Bom, continuando, finalizando aqui a nossa aula, a gente vai partir então para o nosso contraponto teológico que a gente sempre faz. Vamos voltar aqui um pouquinho.
Bom, assim como a gente percebeu que há as similaridades entre Sócrates e Jesus, há também entre o platonismo e o cristianismo, né? Quando a gente para analisar, você tem elementos do platonismo que são muito similares ao cristianismo. E isso é tão verdade que os pais da igreja, como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, eles se debruçaram sobre a filosofia platônica, né? Santo Agostinho principalmente, né? E talvez nesse momento você pergunte assim, quais são então as semelhanças que a gente vai encontrar entre o platonismo e o cristianismo? E eu separei aqui 3, que são essas que estão na tela aí, ó. Em primeiro lugar, ambos estão voltados para o mundo inteligível. Isso é uma grande verdade, né? O cristianismo crê em um mundo espiritual, para nós é o céu. Platão, o mundo das ideias, né? O mundo inteligível. Para o cristianismo, após a morte, a nossa alma vai para esse mundo espiritual, enquanto para Platão a alma volta para o mundo das ideias. Então tem essa similaridade aí, a crença, né, de um mundo inteligível. Ambos acreditam que a alma é imortal. Então esse ponto é uma sequência óbvia, né, do anterior. Ambos acreditam que por ser imortal, após a morte, a alma se perpetua. O cristianismo acredita que aquele que morre em Cristo volta para o céu, né? Vai para o céu. E Platão acredita que depois que você morre, você volta para o mundo das ideias, né? Então, acreditam na imortalidade da alma por conta disso. Ambos buscam a verdade, né? Platão acreditava que a verdade era uma ideia perfeita e imutável, que se encontrava no mundo das formas ou das ideias, enquanto o cristianismo entende que a verdade está na segunda pessoa da Trindade, o Logos divino, que é perfeito e imutável, que era, que é e que há de vir, que foi, que sempre será o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está no texto lá que vocês vão receber depois, que vai estar lá no Ava, né? Quem já tem o PDF, quem comprou o PDFzinho, o e-book, né? Já pode acompanhar aí. A gente está, inclusive, aqui na página 54. Né? Então tem essa similaridade também. Ambos buscavam a verdade, mas cada um entendia diferente o que era a verdade. E quando a gente vai voltando na alegoria da Caverna de Platão, ela tipifica a teoria ou a epistemologia, né? Teoria do conhecimento ou a epistemologia. A gente viu ali a história de homens que viveram boa parte das suas vidas aprisionados, olhando para as sombras no fundo dessa caverna, né? Essa era a única realidade que eles conheciam. E esses homens, um desses homens, como a gente percebeu, consegue se libertar. E o que acontece quando esse homem consegue se libertar? Né? Talvez muitos tenham respondido, sair da caverna, obviamente, né? Parece o mais óbvio. Mas eu digo que não. A primeira coisa que acontece com esse homem quando ele se liberta é que ele sofre, ele padece, ele tem uma dificuldade. Você imagina que ele ficou anos acorrentado do seu pescoço, os braços, olhando para uma mesma posição. Quem já ficou aqui muito tempo numa posição sabe quando você vai mudar de posição, como que dói o corpo. Você imagina ficar anos assim. Né? Então, a primeira coisa que acontece quando ele consegue se libertar é lutar, é sofrer, é padecer. Inclusive, vou citar aqui um trecho para vocês, ó. Vou expor para vocês um trecho do que Sócrates fala para Glauco. Considera agora, lhe disse, quais seriam as consequências da libertação desses homens. Depois de curados de suas cadeias e imaginações, se as coisas se passassem do seguinte modo: vindo a ser um deles libertado e obrigado imediatamente a levantar-se, a virar o pescoço, a andar e olhar na direção da luz, não apenas tudo isso lhe causaria dor, como também o deslumbramento o impediria de ver os objetos cujas sombras até então ele enxergava, né? Então, lhe causaria dor, geraria, né, um incômodo. Por quê? Como eu falei anteriormente, lembramos que ele não estava acostumado a fazer esses movimentos, ele estava aprisionado. Então, quando ele faz esses movimentos a primeira vez, ele sente dor, ele sofre, né? Isso mostra para nós o quê? Que toda vez que a gente nos move, a gente se move para o conhecimento da verdade, nós entramos no processo doloroso, né? Isso também que a alegoria da caverna de Platão quer mostrar. E por que doloroso? Porque não é algo que nós estamos acostumados a fazer, ou não é a forma como nós estamos acostumados a pensar. Talvez aqui muitos já passaram por isso, quando estão estudando, estão tendo contato com algum conhecimento novo, está lá estudando teologia, por exemplo, você começa a ser confrontado. Tem verdades que é difícil de engolir, né? Quando a gente estuda, por exemplo, teologia reformada, a gente sofre, padece, porque, principalmente dependendo de onde a gente vem, se a gente não teve logo de início contato com uma teologia saudável, se de repente você frequentava uma igreja
que tinha uma teologia que não era muito saudável, uma teologia mais antropocêntrica. Quando você vai estudar teologia reformada, que bota o homem lá embaixo, que humilha, que mostra na realidade quem é o homem, que é a teologia, como o John Piper fala, a teologia da glória de Deus, né? Você sofre, dói. É exatamente isso que acontece conosco. Eu dei o exemplo aqui da teologia, mas a gente pode levar isso para a filosofia também. A gente sofre, a gente padece. Eu lembro que quando eu comecei a estudar filosofia, quando eu entrei na faculdade, eu sofria, não só para entender as coisas, né, para compreender. Tem coisa que até hoje eu não consigo entender, tem coisa que até hoje eu luto para entender, mas há esse sofrimento. A gente padece por conta do sofrimento, porque nós estamos acostumados a pensar daquela forma, a entender, né, a raciocinar daquela forma. E para Platão, esse processo se inicia logo após o preso se libertar e a começar a se movimentar em direção à luz, que se encontra fora da caverna. Lembra? Que o preso se libertava, ele começava com muita dificuldade a se levantar, e ele observa que tem algo atrás dele, que tem uma luz, ele começa... Ali já começou o processo de contato com o conhecimento, o processo de libertação. Quando a gente vai para o cristianismo, há um processo parecido, né? Pois a gente entende que o homem também está nas trevas, de uma espécie de caverna, uma caverna, podemos colocar assim, espiritual. Mas a palavra vai dizer que a luz que liberta não é uma luz que está fora, mas é uma luz que está no interior do homem. E essa luz, olha que interessante, é que vai conduzir o homem para a iluminação do conhecimento. Mas não de qualquer conhecimento, mas o conhecimento da glória de Deus em Cristo. Quando a gente vai lá para 2 Coríntios 4,6, o que Paulo vai dizer? Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha que interessante. Paulo vai trazer exatamente essa ideia, que parece até que ele está propositalmente fazendo uma alusão à caverna, né? Ele fala das trevas, né, que resplandeceu a luz, e fala que ele, Cristo, né, brilhou em nossos corações para iluminação, né? Que, aliás, Deus iluminou nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória dele na face de Cristo, né? Então, diferente da ideia da caverna de Platão lá, onde a luz estava do lado de fora e o homem é que se libertava, tem até um aspecto meio antropológico que é o homem que faz, o homem que se liberta, né? No cristianismo há algumas similaridades, mas a gente sabe que, em primeiro lugar, que não é a gente que se liberta, né? Essa luz, essa iluminação também não está do lado de fora, ela está parte de dentro da gente, né? Ela começa do nosso interior e ela começa a nos iluminar. Quando a gente tem uma experiência com Cristo, de verdade, essa luz começa a habitar o nosso interior, começa a nos iluminar e a mostrar, e a partir dali a gente começa a ter o conhecimento verdadeiro. E esse entendimento levou Agostinho a escrever Solilóquio de Amor em sua famosa obra Confissões. Uma belíssima oração que, em forma de poesia, diz: tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei, e, no entanto, estavas dentro de mim, e eu fora a te procurar. Talvez você já tenha lido isso, já tenha tido contato com isso. É exatamente isso que Agostinho descreve, né? Ele fala assim: eu te amei tarde, beleza antiga e tão nova. Você estava dentro de mim e eu lá fora a procurar. Por quê? Porque quem conhece a biografia de Agostinho sabe que ele procurou durante muitos anos encontrar a verdade. Agostinho foi um cara que perseguiu a verdade. E durante a sua vida inteira, antes dele ter o contato com o cristianismo, antes da sua conversão, né, ele passou pelo maniqueísmo, teve uma fase de ceticismo, até que então ele se converte, né? Aí ele vai e escreve, então, em Confissões, exatamente relatando isso, né? Eu estava procurando e você já estava dentro de mim, e eu procurando lá fora, né? Então isso é bem interessante. E esse mesmo trecho de Agostinho, que você encontra no livro Confissões, foi parafraseado pelo Projeto Sola, não sei quem conhece, né? O Projeto Sola compôs uma canção que é chamado Confissões, e eles parafrasearam esse trecho de Agostinho, que diz assim: tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Eu não existia se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser, mas tua voz bradou, rompendo a minha surdez, e assim me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu o avistei. Perfume exalou, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém. Meu coração arde no desejo da tua paz, né? Isso é muito interessante. E voltando aqui à questão do desconforto do movimento do conhecimento da verdade, do cristianismo, isso é chamado de conversão, né? Que é também um movimento de conhecimento da verdade. Podemos colocar dessa maneira,
né? Mas não de qualquer verdade, mas da verdade verdadeira, daquela verdade que liberta. É um movimento de mudança de perspectiva. O mundo não mudou, o mundo continua a mesma coisa, mas o que muda é a nossa forma de enxergar o mundo, né? Mas quando a nossa maneira de enxergar o mundo muda, muda também a nossa maneira de viver no mundo. Mas assim como acontece com o homem da alegoria de Platão, acontece conosco em nosso processo de conversão. Dói. E dói muito. É difícil. E muito. Envolve esforço para adequar nossa vida à palavra de Deus e renúncia aos pressupostos antigos. Acredito que todos nós aqui já passamos e continuamos a passar por essa dor, por essa dificuldade. É difícil renunciar aos desejos da carne, é difícil denunciar as concupiscências da carne, como a palavra de Deus fala. É uma luta que envolve, mas quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a gente é impelido, quando a gente tem uma experiência verdadeira, genuína com Cristo, mais a gente é impelido a buscar isso. Mas não podemos ignorar que há esse aspecto do sofrimento, há essa dor, ao aspecto da renúncia, ao aspecto de perdoar, de andar a segunda milha, enfim, de buscar a Deus cada vez mais, né? Isso aí é bem parecido com a ideia do sofrimento que Platão, né, que Sócrates, né, no caso, fala com Glauco lá, da caverna de Platão. E por último, é fato que existem muitas semelhanças entre o platonismo e o cristianismo. A principal talvez seja o entendimento de que não existe conhecimento sem libertação. Forte isso, né? Não existe conhecimento sem libertação. Por isso que Cristo, né, afirmou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, mas existe algo em que eles são diametralmente opostos. O homem da caverna se liberta sozinho. Nós já até comentamos sobre isso lá atrás, né? Enquanto o cristão entende que o conhecimento da verdade não depende dele. Depende de uma primeira ação que não é do homem, é divina. Desde o começo da história da humanidade, é Deus quem busca o homem. Filipenses 2,13 diz: porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E é isso. Nossa aula fica por aqui. Eu vou interromper a gravação para a gente partir aqui para as perguntas.